convido para vir à mesa dos nossos trabalhos o senhor Cacildo João Maldane, para que possa prestar o compromisso regimental em virtude da licença do senador Raimundo Colombo. A presidência solicita que todos permaneçam de pé. Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de senador que o povo me conferiu e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Declaro empossado no mandato de senador da República o nobre senhor Cacildo João Maldane, que a partir deste momento passa a participar dos trabalhos da Casa. Sobre a mesa, comunicação. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Se me permite uma palavra de boas-vindas ao nosso colega senador Cacildo Maldane, que já deu uma contribuição tão significativa para esta casa. Certamente o fará de novo, portanto, para dar um abraço de boas-vindas. Com a palavra o senador Eduardo Suplicy. Em seguida, o senador Cacildo Maldane vai usar a palavra. Obrigado. Vossa Excelência já encerrou? Eu até estou inscrito para falar, mas na minha vez eu falaria. Agora era só dando as boas-vindas ao senador que já tanto colaborou conosco e que aqui volta ao nosso convívio. É inédito em matéria do senador Eduardo Suplicy. Com a palavra, o senador Cacildo Maldane. Presidente, senador Geraldo Alves, caros colegas, caras colegas, e de antemão o senador Eduardo Suplicy, eu quero lhe agradecer desde já a vossa manifestação, pela nossa amizade que nós tivemos aí ao longo de alguns anos e que o Brasil inteiro, e em especial o nosso Estado, lhe admira. E eu sei que a ordem do dia está chegando e existem várias matérias. Prometo, senhor presidente, senhores colegas, ser breve, mas não podia deixar transcorrer esse momento sem declinar pelo menos algumas palavras. Quero compartilhar com os senhores e com o povo catarinense minha emoção e orgulho de assumir, pela segunda vez ao longo de uma jornada de vida pública de 35 anos, a nobre função de senador da República e volto para representar, mais uma vez, a vontade da população da minha valorosa Santa Catarina. Retorno a este plenário depois de 5 anos. Eleito que fui em 94, atuei aqui de 95 a 2003, sempre buscando ouvir os anseios da sociedade. Transformei em projetos, pronunciamentos, batalhas políticas e conquistas os sonhos e anseios de muitos de nós brasileiros. No ano de 2006, fui mais uma vez escolhido pela população catarinense para voltar ao Senado, desta vez como companheiro de chapa do senador Raimundo Colombo. Tivemos uma vitória avalizada por 1.735.000 catarinenses. Foi e é a maior votação ao Senado em toda a história de nosso Estado. Foi em nome de um projeto maior, de uma causa ampla de toda Santa Catarina, que eu e o senador Raimundo Colombo nos aproximamos. Ele, ex-deputado e um jovem e operoso prefeito da cidade de Lages,
no Planalto Catarinense, além de líder expoente, presidente estadual do Partido da Frente Liberal. Eu, presidente de honra do PMDB catarinense, com a missão de unir as forças do nosso partido e de congregar outras agremiações em torno do projeto. E fomos vitoriosos nessa missão, construindo um entendimento múltiplo sob a liderança do nosso governador Luiz Henrique da Silveira, que incluiu ainda o PSDB na chapa majoritária, representado na participação do ex-senador Leonel Pavan, hoje vice-governador eleito. E assim, irmanados na missão de dar prosseguimento à vitoriosa proposta da descentralização política e administrativa idealizada por Luiz Henrique, renunciamos às nossas pretensões individuais em prol de uma causa maior. Agora, nesta quadra do pleito municipal que se avizinha, em que o senador Raimundo Colombo licencia-se desta casa para cumprir sua missão partidária à frente do Democratas de Santa Catarina, eu assumo o mandato com o mesmo empenho, coragem, compromisso e caráter que ele demonstrou diante desse plenário e nos trabalhos das comissões de que participou. Por certo que cada um de nós tem sua identidade partidária, suas convicções e princípios próprios, mas essas diferenças não serão impedimento à continuidade da defesa dos interesses catarinenses e da participação no debate dos temas nacionais. Serei aqui, portanto, com a minha identidade política e ao lado dos meus queridos amigos, senador Neutro de Conto e da senadora Ideli Salvati, além dos nossos colegas da Câmara Federal, mais um instrumento a serviço de meu Estado e do Brasil. Ao olhar neste plenário, vejo aqui, entre os senhores senadores, diversos deles em que fomos colegas já em outros tempos, e também de agora. Para não citá-los, e diversos da outra legislatura, companheiros de agora, eu me espelho aí no senador, meu conselheiro de sempre, o senador Pedro Simão. Para, em nome dele, eu diria, para citar os demais amigos, companheiros de todos os partidos que nós convivemos durante alguns anos nessa casa. Com todos os senhores, seja na condição de aliado ou de adversário, em uma ou outra causa, sempre busquei contribuir e aprender, por meio de uma atuação, ao mesmo tempo, combativa e leal. Aos colegas desta legislatura, é assim que me apresento, homem simples, obstinado e tenaz, forjado nas frias madrugadas do oeste catarinense, ainda criança levantando cedo para caminhar sobre a geada, dar trato aos animais e iniciar a jornada diária de auxílio aos pais na roça. Mas, acima de tudo, um batalhador em luta perene por uma causa principal, a mudança pela promoção da justiça social, pela educação e pelo desenvolvimento econômico, enfim, pela cidadania. Neste período de ausência desta casa, muita coisa mudou no mundo, no Brasil e em Santa Catarina. Aprendi muito e hoje me percebo também modificado. Sinto-me ainda mais preparado para os desafios que me reservam. Foi um quinquênio transformador. A economia mundial viveu um ciclo de prosperidade. Agora vemos sinais de uma nova crise, que pode resultar num retorno ao nefasto ciclo inflacionário. Os preços do petróleo em alta e uma nova onda de consumo, aliados à escassez de matérias-primas e de alimentos provocada, entre outros motivos, pelo crescimento econômico da China, nos coloca em alerta. O Brasil amadureceu politicamente e logrou um período de desenvolvimento vitorioso, mantendo firmes os fundamentos de uma boa política econômica, incluindo em patamares superiores uma grande parcela de brasileiros até então excluídos do mercado consumidor. Porém, acendeu-se a luz amarela em relação ao controle da inflação. Devemos estar vigilantes. Mas uma outra grande mudança que destaco
verdadeiramente transformadora e que trago como bandeira para este plenário vem de Santa Catarina. Trata-se da política de descentralização administrativa implantada em nosso Estado. O governo reeleito do PMDB, junto a um arco de valorosos parceiros, redesenhou com sucesso a forma de administrar e promover o desenvolvimento por todo o Estado. Hoje, a descentralização já não é mais apenas um caminho, é uma avenida, um eixo central virtuoso que colocou nos mais longínquos rincões, em todas as regiões, a presença efetiva do governo do Estado ao alcance do cidadão, por meio das secretarias de desenvolvimento regional estrategicamente espalhadas por todo o território. Hoje, na fronteira com a Argentina, por exemplo, na região de São Miguel do Oeste, terra de Neutro de Conto, a 700 quilômetros da capital, o cidadão catarinense tem a seu dispor os mesmos mecanismos de acesso e direitos decisórios junto ao governo do Estado que um morador da região metropolitana de Florianópolis. A expressão descentralizar não é mais apenas um verbo, um indicativo de ação. Virou sinônimo de autonomia, de dignidade, de desenvolvimento, sinônimo de cidadania. Este é o legado consolidado por antecipação pelo governador Luiz Henrique e por todos aqueles que, junto com ele, transformaram este sonho em realidade. O papel de uma estrutura federal desconcentrada seria muito mais o de ente normatizador, regulador, que atua de maneira distributiva. Poderíamos ter, nas diversas regiões do país, instâncias decisórias mais ágeis, menos burocráticas e em maior sintonia com os anseios populares. Isto já acontece em países de alto grau de desenvolvimento, como o da Europa Central, alcançando elevado índice de aprovação e ganhos de produtividade no investimento público em benefício da coletividade. Que se registre, senhor presidente, minha sugestão para a realização de sessões temáticas sobre o assunto das comissões permanentes do Senado, inclusive com o convite à participação de membros do Executivo. Mas, além desta bandeira da descentralização que vale a nível nacional, trago a este plenário causas que me são muito particulares, que serão defendidas com empenho. De imediato, propõe a criação de um Fundo Nacional de Defesa Civil. Já o fazia em outros tempos. Não se trata de criar novos impostos ou taxas, não. Muito pelo contrário. Basta apenas que se destine uma pequena parcela do que já se recolhe sobre os seguros feitos no Brasil para constituir um fundo para uso emergencial, sem burocracia e com destinação específica para situações de calamidade, contemplando, já de partida, 1/3 dos recursos para reservas diretas nos municípios, onde é pago o seguro, 1/3 para a respectiva unidade da federação e o outro terço restante para a União. E não é desabamentos e deslizamentos. Todos nós somos testemunhas dessas catástrofes e de suas consequências. Deixei ainda, nesta casa, caros colegas, outras propostas em tramitação. Algumas delas já consagradas como vitória política, como a criação de uma universidade federal na região oeste de Santa Catarina, que começa finalmente a sair do papel, depois de muita batalha. Outras, como a do passaporte universitário, para que as famílias possam utilizar parte dos recursos do FGTS para amortização de mensalidades do ensino, quer médio ou superior, de seus membros, para retomarem as suas caminhadas. E vamos retomar isso com o denodo desta casa.